Mais um NutriCast com Ensino Fundamental 1, coordenadora Kátia Macedo, alfabetização. Uau, mas é um monstro, né? Que chega nessa fase aí com a criança com 5, 6 anos, a família já começa, tá lendo, não tá lendo? Como é que vai ser? Letra cursiva. Qual vai ser? Já tá a letra cursiva? Qual é o método? Porque a gente aprendeu com método, né? Abelhinha. Abelhinha. Bolinho. Hoje em dia já... Outras possibilidades. Outras formas, né? Que na verdade a gente usa uma metodologia aqui que nem é tão de hoje em dia, não. Ela é bem antiga, é baseada na Emília Ferreiro. Ela trata da psicogênese da língua escrita e a gente traz essa ideia da Emília Ferreiro para essa metodologia que a gente aplica aqui. É uma maneira lúdica de se descobrir leitor e participante desse mundo que é o mundo escrito, que é o mundo letrado. Então, quando as famílias chegam aqui desesperadas, né, por esse processo de alfabetização, a gente fica com essa cara de babão, porque é a fase mais linda de todas, né? Quando a gente consegue, de fato, que essa comunicação que a gente faz, que é oral, que é por desenho, que é espontânea, ela tenha um registro que pode ficar por séculos, né? E eles entendem, no primeiro dia de aula, quando a gente faz uma construção coletiva de um texto, no final desse mês de aula, em que a professora lê e que usa as mesmas palavras que eles falaram, eles dizem, mas como pode? E aí a gente fala, é porque você falou e a gente registrou e escreveu que isso ficou aqui perpetuado. Então essa alfabetização, ela é mais do que a decodificação desse nosso processo de linguagem. Ela é uma participação de uma vida social e traz para essa criança, para esse indivíduo, esse poder de fazer parte de tudo isso. Mas então, explicando assim para o pai e para a mãe, né, que são mais leigos na parte pedagógica, não tem aquela cartilhazinha. A gente usa o método global, que ele parte desse todo para a parte, né? A gente aprendeu lá na década de 80, isso revela a nossa idade. Mas a gente aprendeu há uns anos atrás, há poucos anos atrás, num processo que é inverso. A gente vinha desse contexto pequenininho, né, a letra, da letra para o som, esse som a sílaba, da sílaba a palavra, dessa palavra um conjunto de palavras que faziam um texto. E aí a gente identificava tudo isso dentro desse processo de aprendizado estancado. A gente faz aqui no Notre Dame um modelo que é inverso. A criança tem acesso a um livro de literatura. Que cada ano é um. Que cada ano é um dentro do projeto daquele ano, então a gente nem consegue reaproveitar o material porque a gente cria para aquela turma, para aquele grupo, um material exclusivo. Então a gente tem um livro de leitura, onde a professora faz a contação de história, a gente vai à biblioteca, tem encenação, eles mergulham naquela história, a gente tem festas de culminância dentro do tema. Eu lembro, teve um ano que foi um livro sobre realeza, outro ano o Mico Maneco. Mico Maneco. Então cada ano tem um livro. Tem um tema diferente, um livro diferente e abordagens de acordo com aquele contexto. Sim. A gente aproveita essa literatura para trabalhar história, geografia, ciências, e a gente aproveita esse livro de literatura, que é interessante, que é um contexto familiarizado para aquela criança, com palavras simples. O primeiro livro do primeiro trimestre é um livro com leitura muito simples, então até aquela criança que ainda não tem a consciência fonológica, né, que ainda não sabe o som que aquela letrinha faz, ele consegue entender que o Mico Maneco é o má de mamãe, é o má da Maria, que é aquela amiguinha da sala. Então a gente parte desse contexto inteiro, dessa história, ele vê aquela leitura inteira e mesmo que ele não saiba ler, ele entende que cada palavra tem um significado e desse macro a gente vai tirando uma palavra-chave, a palavra-chave a gente vai desmembrando daquela sílaba, que é a sílaba que a gente vai fazer o trabalho de comutação. Que daí, por exemplo, do maneco vai a mala, vai a maquiagem. E aí a criança traz uma palavra do seu repertório. A gente aprendeu com um livro que já tinha as palavras pré-determinadas, palavras muitas vezes que não tinham no contexto para eles. A gente estava vendo antes aqui as palavras que a gente aprendeu na nossa época. Exatamente. Né? Coadjudo vivo. O dedidalha, o que é dália? Dedidalha é o que? Aí era uma xerel do X. Sim. Então, assim,
São palavras que a gente não conhece. O Ivo viu a uva. Quem é o Ivo? Que uva é essa? A uva, o fruto. Não, o Ivo via a uva na parreira. No Rio de Janeiro, gente, em que lugar a gente vai ver uma parreira? Então são contextos que não fazem parte do dia a dia da criança, mas quando a gente traz uma leitura dinâmica em que a criança se familiariza, aquilo começa a fazer parte do seu cotidiano e da sua vida. Então eu não aprendo apenas porque eu estou decorando. Eu aprendo porque eu estou criando hipóteses de leitura e de escrita e eu estou trazendo esse aprendizado efetivo para o meu dia a dia. Isso faz todo sentido para as outras aprendizagens, né? Tudo. E aí eu tenho no final do primeiro ano uma criança que lê, escreve, interpreta, que lê mundo, mas mais do que isso, é uma criança que ama essa descoberta. Ele vai para o segundo ano desejando ter o livro didático, desejando copiar do quadro, porque aquilo para ele já tem um sentido que é real. Ele não está simplesmente reproduzindo o que a sociedade faz, mas aquele aprendizado tem valor para ele. E aguça a curiosidade dele. Ai, é maravilhoso. É uma fase incrível. Notre Dame, educar para o cuidado é nossa essência.